Olá amigos, olá irmãos, aqui é o Nilson, se você está no canal Aí Vem o Noivo. Quero aproveitar e pedir aos amigos que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez que se inscrevam no canal, se assim gostarem do conteúdo, que dê o seu like, dê o seu joinha aí e compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam assistir e nos ajudar ao crescimento desse canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo abençoado da parte de Deus para todos nós. Eu estava meditando na palavra de Deus, lendo o Salmo 51, que é um salmo que eu adotei para a minha vida. Adotei para ser uma leitura diária na minha vida, porque eu me identifico muito, né? O Salmo de Davi, que fala sobre o arrependimento de Davi do seu pecado. Trazendo aqui um resumo do Salmo, né? Todos devem conhecer a história de Davi. Davi era um rei de Israel, muito famoso, e ele tinha tudo, né? Ele tinha várias mulheres, né? Naquele período era permitido o casamento poligâmico, e ele tinha servas, tinha tudo que ele queria. Porém, em um dia ele subiu no terraço do seu palácio e, avistando a casa do soldado dele, né, era um líder do soldado dele, do exército dele, e a mulher desse soldado estava tomando banho, né, se banhando, e ele do terraço ficou observando. E, resumindo a história, ele acabou se deitando com a mulher, né, chegou até a ter filho, e colocou esse soldado, né, esse líder do exército, para uma batalha, de frente de batalha, para que ele fosse fácil, né, ser morto, e assim ele pudesse ficar com a mulher dele. Aí, se você ler todo o contexto de Davi, a história de Davi, você vai ver que depois houve um arrependimento, etc. A gente pode depois fazer um vídeo sobre a história de Davi. Mais interessante que o Salmo 51, ele é um salmo em que Davi se quebranta, ele ora, ele se arrepende, ele demonstra todo arrependimento aqui a Deus e se rasga. Tanto que a palavra de Deus fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas interessante de uma coisa, uma curiosidade, né? Eu posso botar isso aqui no quadro de curiosidades que a gente está iniciando aqui no canal. Quadro de curiosidades bíblicas. Que quando você lê o Salmo 51, eu vou ler um pedaço, até a parte que eu quero comentar aqui. Eu acho interessante. Todo mundo sabe, né? Pelo menos a gente que estuda a Bíblia, que lê a palavra, sabe que o pecado, quando a gente comete um pecado, ele é algo, vamos dizer assim, espiritual, né? Você está ofendendo a Deus, né? Está desobedecendo a Deus em alguma área, e você está, na maioria das vezes, algo espiritual. Porém, o pecado ele traz reflexos na nossa vida física, tanto que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes a gente leva esse texto também no espiritual, que o salário do pecado é a morte morte espiritual, né? O pecado ele é um muro que afasta o homem de Deus, né? O pecado faz separação do homem para com Deus, né? Isso que separa a gente da comunhão, da vivência com Deus. E eu estava lendo o Salmo 51, como é de costume meu, e eu achei interessante uma coisa, eu vou ler aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Né? Ele pecou, né? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Agora sim, ó, esse é o versículo que eu quero, que é o motivo do vídeo. Versículo 7. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Somente esse. Versículo 7. Purifica-me com hisopo. Eu, durante anos na minha vida, talvez você que está vendo esse vídeo até saiba o que é, mas eu não sabia. Para mim foi uma baita uma novidade boa, né? Uma coisa muito interessante. O que é esse danado, esse hisopo? Eu pensei que hisopo poderia ser algum tipo de dom, eu pensava no passado, era algum tipo de poder que Deus colocou na vida dele, que podia ser algum tipo de algo sagrado, algo espiritual. Mas eu fui pesquisar, né? Depois de muito tempo, eu fui pesquisar o que seria esse danado de hisopo. Irmãos, eu vou pegar o meu telefone aqui e vou abrir a página que eu pesquisei. E olha só, olha que maravilha. Hisopo, hisopo. É esse mesmo a forma de falar, né? Aqui. Hisopo é uma planta que pode viver por vários anos, inclusive em solos rochosos, devido à sua alta resistência. Aí aqui tem algumas outras coisas que não é importante falar. Suas principais propriedades medicinais são contra tosse e como antisséptico. O chá ajuda no tratamento de quem sofre de asma, bronquite, rinite e sinusite, por ser naturalmente expectorante, além de ser um poderoso diurético, protegendo assim a saúde do fígado e dos rins, explica o especialista. Eu quando li isso aqui, irmãos, eu fiquei assim, foi uma coisa incrível, porque despertou em mim como eu falei no começo, né? O pecado, a gente sempre leva o pecado como algo espiritual, embora a Bíblia fala que o pecado, o salário da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu sempre, a maioria das vezes, eu levei no âmbito espiritual. Mas hoje, irmãos, eu lendo essa pesquisa, eu comecei a entender que o pecado, ele não ofende apenas a Deus, ele não traz só um distanciamento entre o homem, né, o servo de Deus e Deus. O pecado, ele vai muito mais além. Quando eu falo que o salário do pecado é a morte, você pensa assim, o cara vai ali, comete um crime e morre, né? Perde sua vida de alguma forma, no acidente, sei lá, alguém se vinga de alguma coisa que ele fez e ele pode perder a vida. Mas, irmãos, aqui está falando de prejuízos à saúde. O pecado é uma coisa tão nociva que ele não apenas te afasta de Deus, ele apenas não te deixa mal espiritualmente, ele apenas não te desanima de seguir a Deus, e ele apenas não dá vergonha, porque dá vergonha. Quando eu peco, quando eu erro, e todos pecamos, né, irmãos? O que a gente tem que fazer é se arrepender e buscar não fazer mais. Quando eu peco, quando eu erro, eu me sinto indigno. Não que a gente seja digno, né, de nada, a gente não é digno de nada perante Deus. Mas a gente se sente pior ainda. Eu fico com vergonha até de falar com Deus. Eu sinto até vergonha. E eu analisando esse contexto, eu vejo que vai além disso, irmãos. É prejudicial à saúde. Uma pessoa que não se arrepende do seu pecado, que vive no pecado, ela pode ter problemas de saúde. Pode afetar, como a gente viu aqui, aqui não está falando os tipos de problema que o pecado causa, mas essa planta, o hisopo, que Davi se referiu no texto, está falando de pureza de órgãos internos do nosso corpo. Está falando de respiração, está falando de rim, de fígado. Olha,
é uma coisa impressionante a gente entender que o pecado ele vai muito mais além, nocivamente, daquilo que a gente imagina. Não é apenas espiritual, não é apenas a questão de morte espiritual ou morte por algum tipo de acidente, ou alguma vingança por alguma coisa errada que a gente fez. Ela vai te prejudicando aos poucos. Se a gente não se arrepende dos nossos pecados, isso pode trazer males terríveis à nossa saúde. Muitas das vezes a gente não entende por que pessoas ficam doentes e vivem doente, porque a gente não se arrepende dos nossos pecados. O não arrependimento de pecado pode causar doenças sérias no nosso corpo. Então, irmãos, a gente tem, mais uma vez, a palavra de Deus, ela tem nos deixado atentos a esse tipo de coisa. Que Deus possa nos abençoar foi uma revelação muito, muito abençoada na minha vida. Espero que você, caso não sabia disso, também venha receber essa palavra com alegria, porque é Deus falando nos nossos corações. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, um vídeo rápido, um vídeo de curiosidade bíblica, que é um quadro que estamos aqui começando. Talvez esse possa estar sendo o primeiro vídeo desse assunto, curiosidades bíblicas, onde a gente vai trazer assuntos interessantes, não estudos não, mas embora o canal tenha bastante conteúdo de estudo, louvor, mas agora nós vamos trazer curiosidades bíblicas, assuntos do dia a dia que a gente às vezes nem imagina e a Bíblia já nos alerta, já nos mostra, ok? Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, pedir que se inscrevam, que dê o seu like, compartilhem, comentem, ajude esse canal a crescer e a evoluir. A gente ficou um bom tempo aí sem gravar e sem trazer conteúdo no canal, por devidas situações, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, estamos voltando aí com tudo para dar continuidade a esse trabalho abençoado que Deus tem colocado em nossos corações. Peço que orem por mim, pela minha família e lembre-se, aí vem o noivo. Fique com Deus.